Júlia apertou o buquê de gardênias brancas contra o peito, enquanto as ondas de búzios rugiam contra os penhascos da Praia da Ferradura. A brisa do Atlântico trazia o aroma salgado do mar e algo mais, o perfume doce e barato que não era o dela. Suas mãos tremiam, não pela emoção de ser uma recém-casada, mas pela náusea que revirava seu estômago desde que encontrou o cabelo loiro platinado no travesseiro onde Emílio deveria ter dormido na noite passada. 24 horas. Esse foi o tempo que duraram os votos que ele havia proferido na frente de 200 convidados, no mirante da prainha, com vista para o mar infinito. Prometo ser fiel na prosperidade e na adversidade, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. As palavras soaram tão perfeitas, tão sinceras, com aquela voz grave que a fazia derreter desde que tinham 19 anos. Mas agora, enquanto o sol brasileiro queimava sua pele através do vestido de seda cor de marfim que ela ainda usava, Júlia compreendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Votos proferidos diante de Deus podem ser mentiras sussurradas pela boca do diabo. A mensagem no celular de Emílio havia sido clara. A noite passada foi incrível, papi. Quando quiser repetir, já sabe onde me encontrar. Sua gatinha do bar da laje. Sua noite de núpcias. A noite que deveria ter sido sagrada, especial, o início de sua vida como esposa. E ele a havia passado nos braços de uma qualquer dos bares da Orla Bardot. A história de Júlia Menezes Viana havia sido escrita com tinta de sonhos realizados e expectativas que brilhavam como os diamantes de seu anel de noivado. Aos 28 anos, ela era a diretora criativa mais jovem da Grupo Horizonte, uma renomada firma de arquitetura e design de interiores com sede em São Paulo, que havia expandido suas operações para o litoral nordestino. Ela havia estudado arquitetura na FAO-USP, feito seu mestrado em design de espaços no Instituto Europeu de Design em Milão e retornado ao Brasil com uma visão clara: transformar espaços de luxo em experiências que contassem histórias. Seu sucesso profissional era inegável. Ela havia redesenhado o lobby do Hotel Encanto do Sol, em Natal, criado os interiores da residência privada do magnata hoteleiro Ricardo Almeida em Trancoso e seu projeto mais recente, a renovação completa do Grand Hotel Atlântico em Búzios, havia sido capa da revista Arquitetura e Design. Júlia não era apenas talentosa. Ela era implacável em sua busca pela perfeição, meticulosa até o último detalhe, capaz de visualizar um espaço completo apenas fechando os olhos. Mas se sua vida profissional era um edifício sólido com alicerces de aço, sua vida pessoal havia sido construída sobre a areia movediça de um amor adolescente que ela nunca havia questionado. Emílio Augusto Câmara havia entrado em sua vida quando ambos tinham 19 anos, em uma festa na cobertura de um prédio na Vila Madalena. Ele estudava administração de empresas na FGV, vinha de uma família de empresários têxteis de Belo Horizonte e tinha aquele sorriso fácil e aquela autoconfiança arrogante que faz as garotas jovens confundirem ego com carisma. Ele era alto, de ombros largos, com aquele cabelo preto sempre perfeitamente penteado para trás e olhos cor de avelã que sabiam exatamente como olhar para uma mulher para fazê-la se sentir única. Por 9 anos, Júlia foi sua namorada, sua confidente, seu apoio incondicional enquanto ele pulava de um negócio fracassado para outro, sempre com grandes promessas e resultados medíocres. Ele investiu o dinheiro de sua família em uma rede de academias que faliu em 2 anos. Depois, em uma empresa de importação de vinhos que nunca decolou. Depois, em um aplicativo de entrega que chegou 3 anos atrasado ao mercado. Mas Júlia sempre esteve lá, acreditando nele, encorajando-o,
até mesmo emprestando dinheiro de suas próprias economias que nunca foram devolvidas. Homens precisam de tempo para amadurecer, dizia sua mãe, Lúcia, uma mulher tradicional que passou 40 anos casada com um homem que a respeitava, mas nunca a valorizou. Você é bem-sucedida, minha filha, mas um homem precisa se sentir o provedor. Dê tempo ao Emílio para ele encontrar o caminho dele. E Júlia esperou. Esperou enquanto ele procurava seu caminho. Esperou enquanto ela ascendia em sua carreira e ele continuava no mesmo apartamento alugado na Barra Funda. Ela esperou enquanto suas amigas se casavam, tinham filhos, construíam vidas, e ela continuava sendo a namorada de Emílio em reuniões de família, onde as tias a olhavam com pena mal disfarçada. O pedido de casamento finalmente veio há 1 ano, em um restaurante nos Jardins, depois de 6 drinks e um discurso emocionante sobre como Júlia era seu pilar, sua inspiração, a mulher que sempre acreditou nele. O anel era modesto, ela sabia porque entendia de quilates e clareza, mas aceitou-o com lágrimas nos olhos, porque depois de 9 anos, ele finalmente estava pronto para se comprometer. O casamento foi planejado para Búzios, a cidade onde eles passaram seu primeiro fim de semana juntos há quase 1 década. Júlia, com seu olhar para os detalhes, organizou cada elemento com a precisão de um projeto arquitetônico. O mirante da prainha, construído no topo de um penhasco com janelas panorâmicas que emolduravam o Oceano Atlântico como uma pintura viva. 200 convidados, flores brancas importadas de Olambra, um menu de 7 etapas preparado pelo chefe Alex Atala, música ao vivo com o trio Os Cariocas, tocando boleros enquanto o sol se punha sobre a baía. No dia do casamento, 23 de outubro, Júlia acordou na suíte presidencial do Grand Hotel Atlântico, o mesmo hotel que ela havia redesenhado, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação que fazia sua pele vibrar. Seu vestido era uma criação da estilista Marta Medeiros, seda cor de marfim com decote discreto nas costas, corte sereia que acentuava suas curvas sem ser vulgar, uma cauda de 3 metros bordada com fio de ouro que capturava a luz como água caindo. Você está radiante, minha filha, sussurrou sua mãe, enquanto ajustava o véu de tule francês que caía como uma cascata da coroa de gardênias naturais. Emílio é um homem de sorte. Ele era? Júlia se olhou no espelho de corpo inteiro e viu o que todos veriam. Uma noiva linda, de pele morena, cabelo castanho escuro preso em um coque elegante, olhos amendoados cor de mel emoldurados por cílios longos e naturais, lábios cor de pêssego que sorriam com a certeza de quem esperou pacientemente e finalmente recebe sua recompensa. A cerimônia foi perfeita. Quando Emílio a viu caminhar pelo corredor de braço dado com o pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Você é a mulher mais linda que já vi na minha vida, ele sussurrou quando ela chegou ao altar. E quando o padre perguntou se ele prometia ser fiel, Emílio respondeu com voz firme e clara: sim, prometo. A recepção foi um espetáculo de elegância brasileira. Mariachis tocaram detalhes enquanto eles dançavam sua primeira valsa como casados. Os convidados brindaram com champanhe francês e cachaça premium. Júlia flutuava entre as mesas, recebendo abraços e parabéns, sentindo que finalmente, sua vida pessoal alcançava o sucesso de sua vida profissional. Mas havia sinais que ela escolheu ignorar. A forma como Emílio olhava para o telefone durante a recepção, sorrindo para mensagens que desapareciam rapidamente. Como ele sumiu por 40 minutos, alegando que precisava tomar um ar depois do jantar. A maneira como seu amigo Lucas, seu padrinho de casamento, evitava fazer contato visual com ela
quando Emílio voltou com os olhos vidrados e o cabelo despenteado. Às 11 da noite, quando a festa atingia seu auge e os convidados dançavam samba e funk na varanda de frente para o mar, Emílio se aproximou de Júlia com aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Preciso falar com os rapazes um pouco. Sabe, a despedida de solteiro esticou. Lucas, Pedro e Marcos querem tomar uns drinks no bar do hotel. É tradição beber a última noite de liberdade e tudo mais. Júlia sentiu uma pontada de decepção. Mas Emílio, é nossa noite de núpcias. Os convidados estão começando a ir embora. Pensei que iríamos subir para a suíte juntos, abrir o champanhe que pedi especialmente, que finalmente ficaríamos sozinhos como marido e mulher. Ele lhe deu um beijo rápido na testa, já se afastando. Vai ser rápido, minha rainha. 1 hora, no máximo. Sobe você, fica à vontade. E eu chego. Prometo que vai valer a pena a espera. E ela, Júlia Menezes Viana, arquiteta bem-sucedida, mulher independente, profissional respeitada, o deixou ir. Viu-o desaparecer em direção ao elevador com seus amigos, suas risadas masculinas e grosseiras flutuando no ar quente de Búzios, e ela subiu sozinha para a suíte nupcial. A suíte era espetacular, é claro. Ela mesma havia supervisionado cada detalhe do design. As paredes cor de pérola, a cama king size com dossel de tule branco, os janelões do chão ao teto que davam para a baía iluminada, o jacuzzi privativo na varanda. Havia pétalas de rosa espalhadas sobre os lençóis de algodão egípcio, champanhe gelando no balde de gelo e uma playlist de jazz suave tocando nos alto-falantes escondidos. Júlia tirou o vestido com cuidado, pendurou-o no armário e vestiu a camisola de seda cor champanhe que havia comprado em uma boutique no Jardim Europa especificamente para aquela noite. Ela se sentou na cama, bebeu uma taça de champanhe, depois outra. Verificou o celular. 12h30. 1h30. Às 2 da manhã, ligou para o telefone de Emílio. Caiu direto na caixa postal. Às 3, ela desceu ao lobby de hobby e chinelos, ignorando os olhares do pessoal da noite. O bar do hotel estava fechado. O concierge a informou gentilmente que o Sr. Câmara havia saído do hotel por volta das 11h15 com 3 cavalheiros. Júlia voltou para a suíte, o coração batendo com uma mistura de raiva e medo que ela ainda não queria reconhecer. Ela tirou a camisola, vestiu um pijama de algodão e deitou-se no lado esquerdo da cama, o lado dela, deixando o direito intocado. Ela adormeceu sozinha, chorando silenciosamente em sua noite de núpcias. Acordou às 9 da manhã com o sol brasileiro inundando o quarto. O lado direito da cama estava ocupado. Emílio roncava pesadamente, ainda vestido com as calças do terno de noivo, a camisa manchada com algo que parecia batom vermelho escuro, exalando um cheiro de álcool, suor e perfume que definitivamente não era o dela. E no travesseiro, ao lado de sua cabeça, havia um cabelo longo, loiro platinado, cacheado nas pontas. Júlia se levantou sem fazer barulho, foi para a varanda e vomitou nos vasos de buganvílias, enquanto o oceano Atlântico brilhava indiferente sob o céu azul. Júlia permaneceu na varanda por 30 minutos, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos que se chocavam contra sua mente, como as ondas contra os penhascos lá embaixo. Ela podia ouvir a respiração pesada de Emílio através das portas abertas, aquele som que agora lhe causava náuseas em vez da familiar ternura de anos compartilhados. Quando finalmente voltou ao quarto, ele ainda estava dormindo. Júlia tomou banho em silêncio, deixando a água quente lavar a maquiagem borrada e as lágrimas secas, mas não a humilhação que se instalara em seu peito como um tumor. Vestiu um jeans e uma blusa branca de linho,
prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e sentou-se no sofá em frente à cama, esperando. Emílio acordou perto do meio-dia, gemendo e levando as mãos à cabeça. Deus, que ressaca! Ele murmurou antes de abrir totalmente os olhos e vê-la ali, sentada como uma juíza, esperando que o acusado apresentasse sua defesa. "Bom dia", disse Júlia, com uma voz tão fria que poderia ter congelado o Atlântico. Ele piscou, confuso, depois olhou para suas roupas amassadas, a camisa manchada, e algo parecido com pânico cruzou seu rosto. "Bebê, me desculpa. Eu exagerei na bebida. Os rapazes me levaram para aquele bar na orla. Você sabe como são as despedidas. E eu perdi a noção do tempo." "Que bar?" A voz de Júlia não aumentou de volume. Isso era o assustador. Ela estava completamente calma. "Eu não sei. Um por aí. Bar da Laje, eu acho. Tinha música, dança, sabe? Coisa de homem." Emílio tentou sorrir, aquele sorriso de menino travesso que sempre funcionava quando ele precisava que ela o perdoasse por chegar atrasado, por esquecer uma data importante, por prometer e não cumprir. Bar da Laje. Júlia pegou o telefone dele do bolso de sua própria jaqueta. Ela o havia pego da mesinha de cabeceira enquanto ele dormia. "Nome interessante para um bar. Diga-me, Emílio, as lajes lá são naturais ou cultivadas?" A confusão em seu rosto era quase cômica. "O quê? Não estou entendendo o que você está dizendo." Júlia desbloqueou o telefone. A senha ainda era a data do primeiro beijo deles. Que ironia! E ela leu para ele a mensagem que havia encontrado 3 horas antes. "A noite passada foi incrível, papi. Quando quiser repetir, já sabe onde me encontrar. Sua gatinha do bar da Laje. Beijos onde você mais gostou." A cor abandonou o rosto de Emílio como água esvaziando uma banheira. "Júlia, não é o que você está pensando." "Não?" Ela se levantou, caminhou até ele e mostrou-lhe a tela. "Porque eu estou pensando que meu marido, em nossa noite de núpcias, enquanto eu esperava neste quarto com champanhe e lingerie fina, foi para um bar de strip e dormiu com uma qualquer que agora está mandando mensagens carinhosas, lembrando-lhes do quão bom foi." "Eu não dormi com ninguém." Emílio se levantou, cambaleando ligeiramente. "Sim, fomos ao bar. Sim, tinha mulheres. Mas eu só dancei, bebi, me diverti um pouco." "É normal, Júlia. Homens fazem essas coisas antes de casar. Nós nos casamos ontem às 6 da tarde, Emílio. Faz 18 horas que você era oficialmente meu marido. E esta mensagem foi enviada às 5 da manhã." Júlia sentiu sua voz começar a falhar e se odiou por isso. "Explique-me então o cabelo loiro no seu travesseiro. Explique-me as manchas de batom na sua camisa. Explique-me o cheiro de perfume barato que você ainda carrega. Você está exagerando. Você está sendo paranoica. Nada aconteceu. Eu juro pela minha mãe." Emílio tentou se aproximar dela, mas Júlia recuou como se o toque dele a queimasse. "Não jure pela sua mãe de novo, depois de ter jurado diante de Deus ontem que seria fiel." As palavras saíram como facas. "Você sabe quantas horas duraram seus votos de casamento? Menos de 24. Parabéns, Emílio. Você acabou de estabelecer um recorde pessoal de decepção. E olha que você competia contra si mesmo com muitas marcas anteriores." "Já chega!" Ele levantou a voz, e Júlia viu pela primeira vez a raiva que sempre suspeitou que ele escondia atrás dos sorrisos charmosos. "Você está histérica. Sim, eu fui ao bar. Sim, eu bebi demais. Mas nada aconteceu que você precise se importar. Homens precisam dessas saídas. Você não pode esperar que eu me transforme em um monge só porque agora usamos anéis." "Eu não espero que você seja um monge. Eu espero que você seja um homem de palavra."
Eu espero que você respeite os votos que fez na frente de 200 pessoas. Eu espero que em nossa primeira noite como casados, você estivesse aqui comigo, em vez de nos braços de uma stripper. Emílio soltou uma risada amarga. E o que você queria? Uma noite perfeita de filme romântico? Cresça, Júlia. Estamos juntos há 9 anos. Sexo não é novidade. Ir a um bar, relaxar com os amigos, ter um pouco de diversão, sem alguém me controlando a cada movimento. Isso sim era novidade. As palavras caíram sobre ela como ácido. Eu te aborreço? Eu não disse isso. Você acabou de dizer exatamente isso. Júlia sentiu algo se quebrar dentro dela. Algo que estava rachado há anos, mas que finalmente se fragmentava em 1000 pedaços. 9 anos, Emílio. 9 anos eu te apoiei enquanto você pulava de fracasso em fracasso. Eu te emprestei dinheiro que você nunca me devolveu. Eu esperei enquanto você procurava seu caminho. Eu fui compreensiva quando você cancelou encontros, porque tinha reuniões importantes que nunca se materializavam. Eu te apresentei meus contatos profissionais, que te deram oportunidades que você desperdiçou. E quando você finalmente decidiu se casar comigo, eu pensei que era porque você me amava. Mas você não me ama, ama? Você se casou comigo porque eu sou bem-sucedida, porque eu tenho estabilidade, porque eu sou sua rede de segurança. Isso não é verdade, mas sua voz carecia de convicção. Diga-me então uma coisa. Júlia cruzou os braços, protegendo-se. Se você precisava tanto dessa diversão, por que se casou? Você poderia ter continuado sendo meu namorado indefinidamente. Por que dar o passo do casamento se você já se sentia encurralado antes de começar? Emílio não respondeu. Ele simplesmente ficou parado ali, com o cabelo despenteado e a camisa manchada, parecendo exatamente o que era. Um homem medíocre que acabara de ser descoberto em sua mediocridade. O telefone de Júlia vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Como amanheceram os recém-casados? Seu pai e eu já voltamos para a cidade. Foi um casamento lindo, minha filha. Emílio vai cuidar bem de você. Júlia sentiu uma risada histérica borbulhar em sua garganta, mas a engoliu. Suas coisas? Ela disse finalmente. Arrume suas coisas. Esta suíte é minha. Eu a reservei. Eu a paguei com o dinheiro do meu trabalho. Vá embora. Não seja ridícula. Somos casados. Você não pode me expulsar. Olhe como eu posso. Júlia caminhou até a porta e a abriu. Vá embora. Agora. Antes que eu chame a segurança e explique a eles que meu marido de menos de 24 horas me traiu em nossa noite de núpcias. Não será uma boa publicidade para o hotel que eu projetei, mas tenho certeza de que eles vão adorar o drama. Emílio a olhou com algo que parecia ódio misturado com descrença. Você sempre foi controladora. É por isso que os negócios nunca davam certo para mim. Você me sufocava com suas perguntas, seus conselhos não solicitados, seus padrões impossíveis. Nenhum homem quer uma mulher que ganhe mais do que ele e esfregue isso na cara constantemente. Eu nunca esfreguei nada na sua cara. Você se sentiu pequeno porque é pequeno. E quer saber, Emílio? Você está certo em uma coisa. Nenhum homem que vale a pena se sente ameaçado pelo sucesso de sua mulher. Apenas os medíocres sentem. Júlia sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Vá embora. Por favor, apenas vá. Ele pegou sua mala do armário, nem a havia desfeito, e saiu do quarto sem olhar para trás. A porta se fechou com um clique suave, que soou como o fim do mundo. Júlia esperou até ter certeza de que ele havia ido embora. Então caminhou para o banheiro, abriu o chuveiro até a água sair fervendo e entrou completamente vestida. Ela se sentou no chão do boxe, abraçando os joelhos, e finalmente soltou o choro que vinha segurando. Ela chorou pelos 9 anos perdidos. Chorou pela inocência de acreditar que o amor era suficiente. Chorou pela humilhação
de ter sido enganada na noite que deveria ter sido mágica. Chorou pela versão de si mesma que havia sacrificado tanto por um homem que nunca a valorizou. Ela chorou até a água esfriar e suas lágrimas se esgotarem. Quando saiu do chuveiro, encharcada e trêmula, olhou-se no espelho embaçado. Seu rosto estava inchado, seus olhos vermelhos, seu cabelo grudado no crânio. Parecia uma mulher destruída, mas em algum lugar profundo, em um lugar que ela havia esquecido que existia, ela sentiu algo mais. Raiva. Não a raiva explosiva e quente que a fez expulsá-lo. Uma raiva fria, calculista, o tipo de raiva que constrói impérios enquanto outros choram sobre ruínas. Júlia Menezes Viana passou 9 anos sendo compreensiva, paciente, amorosa, sacrificada. Ela foi a namorada perfeita, a noiva ideal e, finalmente, a esposa traída. Mas enquanto se secava e vestia roupas limpas, ela tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Nunca mais seria a mulher que esperava. Nunca mais seria a que perdoava. Nunca mais colocaria as necessidades de um homem medíocre acima de sua própria dignidade. E definitivamente, absolutamente, nunca mais voltaria para Emílio Augusto Câmara. O que ela não sabia ainda era que a humilhação estava apenas começando, porque Emílio não aceitaria sua decisão em silêncio. Homens pequenos, quando se sentem rejeitados, tornam-se perigosos. E Búzios, com todo o seu sol e suas praias brilhantes, estava prestes a se tornar o palco de uma batalha que Júlia teria que lutar não apenas contra ele, mas contra si mesma. Júlia não deixou Búzios imediatamente. Uma parte dela, a parte orgulhosa e teimosa que herdara de sua avó paterna, se recusava a fugir como uma vítima. Ela havia pago por 3 dias na suíte presidencial do Grand Hotel Atlântico, e por Deus, ela os usaria. Os 2 dias seguintes foram um exercício surreal de normalidade forçada. Ela descia ao restaurante do hotel para tomar café da manhã, ignorando os olhares discretos do pessoal, que claramente sabia que algo havia acontecido com os recém-casados. Ela caminhava pela praia, com óculos de sol escuros que escondiam os olhos inchados. Sentava-se na varanda de sua suíte com seu laptop, verificando e-mails de trabalho e fingindo que sua vida não havia desmoronado. Mas as noites eram impossíveis. As noites traziam os pensamentos intrusivos, as perguntas que não tinham resposta. Há quanto tempo ele a estava traindo? Foi apenas naquela noite? Ou houve outras mulheres durante os 9 anos? O que havia nela que não era suficiente? Ela era muito bem-sucedida, muito independente, muito exigente, como ele havia insinuado. No 3º dia, enquanto fazia as malas para retornar a São Paulo, recebeu uma ligação de sua mãe. Minha filha, está tudo bem? Emílio chegou há 2 dias e está ficando na casa da mãe dele. Ele disse que vocês brigaram e que você precisava de espaço, mas não deu detalhes. O que aconteceu? Júlia fechou os olhos, respirou fundo. Mãe, ele me traiu, na nossa noite de núpcias. O silêncio do outro lado da linha foi longo e intenso. Finalmente, sua mãe falou com uma voz cuidadosamente modulada. Você tem certeza? Os homens às vezes saem com os amigos depois do casamento. É uma tradição. Você não está interpretando mal as coisas? As palavras foram como um tapa. Mãe, eu encontrei mensagens da mulher com quem ele dormiu. Eu encontrei evidências físicas. Não há nada para interpretar mal. Ai, Júlia! Sua mãe suspirou. Olha, o que ele fez está errado. Não estou dizendo o contrário. Mas você acabou de se casar. Casamentos têm altos e baixos. Todos os homens cometem erros, especialmente quando estão assustados com o compromisso. Seu pai teve seus momentos nos primeiros anos. E veja,
Estamos casados há 40 anos. Júlia sentiu algo se quebrar dentro dela, mas não era dor, era clareza. Mãe, você está me dizendo que eu devo perdoá-lo? Que eu devo aceitar que meu marido me traiu em nossa primeira noite juntos como casados? Estou te dizendo para ser prática. Você tem 28 anos. Se você se divorciar agora, o que as pessoas vão dizer? Que você não conseguiu manter seu marido por 24 horas? Além disso, o divórcio é um escândalo. Pense na sua reputação profissional. Pense na família. E pensar em mim. A voz de Júlia aumentou de volume. E a minha dignidade. E os meus sentimentos. O casamento exige sacrifícios, minha filha. Todas as mulheres têm que fazer sacrifícios. Você é forte, é bem-sucedida, você tem muitas coisas. Você não pode ter tudo perfeito. Às vezes, temos que fechar um olho para as falhas dos homens se quisermos ter uma família. Júlia desligou o telefone sem se despedir. Ela terminou de fazer as malas no piloto automático, pagou a conta do hotel e dirigiu de volta para São Paulo em completo silêncio, sem música, sem podcasts, apenas o som de sua respiração e do motor do carro. Quando chegou ao seu apartamento na Vila Mariana, um espaço de 2 quartos que ela havia comprado com seu próprio dinheiro 3 anos antes, encontrou 15 chamadas perdidas de Emílio e uma mensagem de voz que dizia: Júlia, por favor, precisamos conversar. Eu cometi um erro, eu sei, mas não destrua nosso casamento por um momento de fraqueza. Eu te amo. Eu sempre te amei. Podemos superar isso juntos. Ela apagou a mensagem sem terminar de ouvi-la. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões de trabalho, às quais ela compareceu como um zumbi, refeições que ela não provou, noites em que ficava acordada até às 3 da manhã, navegando em sites de advogados especializados em divórcios expressos. Foi sua melhor amiga, Renata, quem finalmente a tirou do transe. Renata Brandão era sócia em uma firma de consultoria empresarial, divorciada há 2 anos de um homem que a havia traído com sua assistente. Ela era dura, direta e exatamente o que Júlia precisava naquele momento. O que você está esperando? Renata perguntou enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho tinto no apartamento de Júlia. Você já sabe o que tem que fazer. Contrate um advogado, inicie os trâmites e saia disso o mais rápido possível. É que... Júlia soltou um suspiro trêmulo. 9 anos, Renata. Eu investi 9 anos da minha vida neste relacionamento. Como eu simplesmente jogo eles no lixo? Esses anos já estão perdidos, Júlia. A pergunta é, você vai perder os próximos 40 também? Renata a olhou com uma mistura de compaixão e firmeza. Me escute bem. Homens como Emílio não mudam. Ele te traiu na sua noite de núpcias. Não foi um erro depois de 5 anos de casamento sólido. Não foi uma crise de meia-idade. Foi na sua noite de núpcias. Esse homem está te dizendo exatamente quem ele é. Você vai acreditar nele ou vai desperdiçar sua vida tentando transformá-lo em quem você quer que ele seja? As palavras ecoaram em Júlia com a força de uma verdade que ela estava evitando. Todo mundo diz que eu devo perdoá-lo. Minha mãe, minhas tias, até algumas amigas dizem que todos os homens são assim, que faz parte do pacote. Então todo mundo está perpetuando uma mentira que mantém as mulheres presas em relacionamentos medíocres. Renata encheu as taças. Sabe o que aprendi com o meu divórcio? Que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar com alguém que te faz sentir sozinha. Que a solidão real, aquela que você escolhe conscientemente, é poder. Mas a solidão dentro de um relacionamento é veneno. Naquela noite, Júlia ligou para Roberto Mendonça, o advogado mais agressivo em direito de família de São Paulo. Ele tinha a reputação de não aceitar acordos medíocres e de proteger seus clientes com ferocidade legal. Eu quero o divórcio, ela disse em sua primeira reunião. Rápido, limpo e sem rodeios.
Roberto era um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho perfeitamente cortado, terno italiano e um olhar que havia visto todos os tipos de traições conjugais possíveis. Há bens compartilhados? Não. Eu comprei meu apartamento antes de casarmos. Ele não tem propriedades, não há filhos. Nós nos casamos há 11 dias. As sobrancelhas de Roberto se ergueram ligeiramente. 11 dias? Esse deve ser um recorde até para mim. Causa? Adultério comprovado. Eu tenho mensagens da outra mulher no telefone dele. Tenho testemunhas que o viram sair do hotel com os amigos. Posso conseguir declarações do pessoal do bar, onde eles estiveram, se necessário. Não será necessário. Com as mensagens é suficiente. Posso ter os papéis prontos em 3 dias. O processo será rápido, dado que não há bens a dividir, nem filhos envolvidos. 6 meses no máximo, e você será uma mulher solteira novamente. Roberto recostou-se em sua cadeira. Você está preparada para a guerra, Júlia? Porque quando um homem como o que você descreve se depara com o divórcio, especialmente um iniciado por uma mulher bem-sucedida, ele se torna desagradável. Eu já estou em guerra, ela respondeu com uma voz que não reconheceu como sua. Era mais fria, mais dura, mais determinada. A diferença é que agora eu sei que estou lutando. E assim, o processo começou. Roberto enviou os papéis do divórcio para Emílio, que respondeu com incredulidade, depois com súplicas telefônicas, depois com mensagens cada vez mais desesperadas. Você não pode fazer isso comigo. Somos uma família. Por favor, me dê apenas uma chance de explicar. Você está destruindo o que construímos juntos. Júlia não respondeu a nenhuma. Em vez disso, ela mergulhou no trabalho com uma intensidade que preocupou seus colegas. Ela aceitou um novo projeto que ninguém mais queria, a renovação completa do Hotel Boutique Serrano em Gramado, um trabalho que exigiria 3 meses de viagens constantes e noites sem dormir. Perfeito. Mas a verdadeira humilhação veio 3 semanas após o início do processo de divórcio, quando Júlia recebeu uma ligação de seu chefe, Mauro Rios, diretor-geral da Grupo Horizonte. Júlia, preciso te ver no meu escritório. É urgente. Quando ela entrou no escritório de Mauro, encontrou também Patrícia Lins, a diretora de recursos humanos, com uma expressão séria que não indicava nada de bom. Sente-se, por favor, disse Mauro. Chegou ao nosso conhecimento uma situação delicada que envolve seu marido. O estômago de Júlia afundou. Que tipo de situação? Patrícia assumiu a palavra. Emílio Câmara tem contatado vários de nossos clientes atuais e potenciais. Ele está dizendo que você está passando por uma crise mental, que está agindo irracionalmente devido ao estresse e que qualquer contrato ou acordo assinado com você nos últimos meses deve ser revisado porque você não está em sã consciência. O mundo parou. O quê? Mais especificamente, Patrícia continuou, ele contatou Ricardo Almeida da Almeida Resorts de luxo, que foi seu cliente no projeto de Trancoso. Ele disse que seu recente episódio em Búzios foi um sinal de instabilidade psicológica e que a empresa deveria considerar substituí-la no projeto de Gramado. Júlia sentiu o sangue ferver. Isso é difamação, é mentira. Eu estou perfeitamente bem. Estou apenas me divorciando de um homem que me traiu. Nós sabemos, disse Mauro com voz suave, e queremos que você saiba que você tem nosso total apoio. Já contatamos os clientes em questão e garantimos que você é uma profissional impecável. Mas você precisa lidar com isso legalmente, Júlia. Este homem está te atacando onde mais dói, sua carreira. Júlia saiu dessa reunião tremendo, não de medo, mas de uma raiva tão pura e cristalina que poderia cortar vidro. Ela ligou para Roberto imediatamente. Emílio está tentando destruir minha reputação profissional.
Ele está contatando meus clientes, me difamando. Eu quero processá-lo. Quero que ele pague por cada palavra que disse. Calma, respondeu Roberto. Isso é bom para nós. Ele está mostrando sua verdadeira natureza. Documentaremos tudo. Adicionaremos acusações de difamação ao divórcio e garantiremos que ele seja legalmente registrado como o tipo de homem que ele é. Mas, Júlia, você precisa se preparar. Isso vai piorar antes de melhorar. Roberto estava certo. Os dias seguintes trouxeram uma avalanche de ataques. Emílio criou perfis falsos nas redes sociais para deixar críticas negativas sobre o trabalho dela. Ele contatou revistas de arquitetura com dicas sobre supostos problemas em projetos que ela havia concluído. Ele até apareceu no prédio de seu apartamento exigindo falar com ela, gritando no lobby que era seu marido e que tinha o direito de vê-la. Júlia obteve uma ordem de restrição, e então algo que mudou tudo aconteceu. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório em casa, recebeu um e-mail de Carla Mendes, a editora-chefe da revista Design Contemporâneo Brasil. Carla era uma mulher que Júlia admirava profundamente, uma jornalista dura e respeitada na indústria. O e-mail dizia: Júlia, chegaram-me rumores sobre sua situação pessoal. Gostaria que conversássemos, não para uma história de fofoca, mas porque acredito que sua experiência pode ajudar outras mulheres na indústria. Me ligue quando estiver pronta. Júlia ligou para ela naquela mesma noite. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela falou abertamente sobre o que havia acontecido. A traição, a pressão para perdoar, as tentativas de Emílio de destruir sua carreira. O que você está me contando? Disse Carla depois de ouvir. Não é apenas a sua história. É a história de milhares de mulheres profissionais que são sabotadas por homens que não suportam que elas brilhem mais. Você estaria disposta a publicar sua história, sem nomes, se preferir, mas com os detalhes reais. Júlia não hesitou. Use meu nome. Use o nome dele. Use tudo. Se minha humilhação puder servir para que, nem que seja uma mulher, perceba que não precisa ficar com um homem que atrai e depois tenta destruí-la, então vale a pena. O artigo foi publicado 2 semanas depois com o título Quando o sucesso feminino se torna ameaça. A história de uma arquiteta traída em sua noite de núpcias e atacada por ousar se divorciar. A resposta foi massiva. O artigo viralizou. Júlia recebeu centenas de mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição e sabotagem. Revistas internacionais pediram entrevistas. E o mais importante, a indústria se uniu em apoio a ela. Ricardo Almeida ligou pessoalmente. Júlia, quero pedir desculpas por sequer considerar as palavras daquele homem. Você não só mantém o contrato de Gramado, mas tenho mais 3 projetos que gostaria que você liderasse. Os telefonemas começaram a chegar. Clientes antigos, clientes novos, empresários que queriam trabalhar com a arquiteta que se recusou a ser silenciada. E Emílio, ao se ver exposto publicamente como o tipo de homem que era, finalmente assinou os papéis do divórcio sem mais resistência. Mas a verdadeira transformação de Júlia não veio das oportunidades de trabalho nem do apoio público. Veio uma noite, 3 meses após o casamento, quando ela se olhou no espelho de seu banheiro e viu uma mulher diferente. Ela não era mais a noiva iludida de vestido de marfim. Não era mais a funcionária compreensiva que sacrificava seu tempo pelo ego de um homem. Não era mais a filha obediente que ouvia conselhos sobre fechar um olho para a infidelidade. Ela era Júlia Menezes Viana, arquiteta, empresária, sobrevivente, guerreira, e estava pronta não apenas para reconstruir sua vida, mas para construir um império.
6 meses após o divórcio, Júlia estava sentada na varanda do Café do Centro, no centro histórico de São Paulo, esperando por Carla Mendes. A editora havia insistido em uma reunião pessoal, recusando-se a dar detalhes por telefone, apenas dizendo: "Tenho uma proposta que vai mudar sua vida." Júlia havia mudado visivelmente. Seu cabelo, antes sempre perfeitamente liso e preso, agora caía em ondas naturais sobre seus ombros. Ela havia emagrecido, não de forma doentia, mas do tipo de magreza que vem de transformar a ansiedade em energia produtiva na academia. Ela vestia um tailleur cor de terracota de uma estilista brasileira emergente, acompanhado de brincos de prata dos artesãos de Ouro Preto. Ela não precisava mais se vestir para impressionar ninguém. Ela se vestia para si mesma. Os últimos meses haviam sido um turbilhão. O projeto do Hotel Boutique Serrano em Gramado não só havia sido concluído 3 semanas antes do prazo, mas havia ganhado o Prêmio Nacional de Design de Interiores. As fotos do hotel, com seus pátios coloniais reimaginados com toques contemporâneos, seus quartos que combinavam têxteis do Vale do Jequitinhonha com mobiliário minimalista e seu spa construído ao redor de um Jequitibá centenário, haviam aparecido na Architectural Digest Brasil e sido compartilhadas por influencers de design de todo o mundo. Mas além do sucesso profissional, Júlia havia experimentado algo mais profundo. Ela havia descoberto quem era sem a sombra de Emílio. Ela havia tido aulas de cerâmica em Embu das Artes aos sábados de manhã, descobrindo uma paixão por trabalhar com as mãos que nunca havia explorado. Ela havia viajado sozinha para Oaxaca, Chiapas e Yucatán, documentando arquitetura vernácula e técnicas de construção tradicionais que queria incorporar em seus designs futuros. Ela havia começado a escrever um blog sobre design sustentável que atraiu milhares de seguidores. E talvez o mais importante, ela havia cortado contato com todas as pessoas em sua vida que a aconselharam a perdoar e esquecer. Sua mãe ligava ocasionalmente, mas Júlia mantinha as conversas breves e superficiais. Algumas amizades haviam se perdido naturalmente, e ela não sentia falta delas. Em vez disso, ela havia construído uma rede de mulheres fortes, empresárias, artistas, profissionais, que entendiam que o sucesso feminino não exigia a permissão nem a validação de homem algum. Renata havia se tornado sua confidente mais próxima. Jantavam juntas toda sexta-feira, compartilhando vinho e conversas sobre projetos, viagens futuras e a vida após o casamento. "Você saiu com alguém?" Renata perguntou na semana anterior. "Não", Júlia respondeu honestamente. "E não é porque não haja oportunidades, é que ainda estou aprendendo a ficar comigo mesma. Por 9 anos, defini meu valor pela forma como Emílio me via. Agora preciso defini-lo pela forma como eu me vejo." "Isso é muito maduro", Renata havia dito, "mas também se dê permissão para se divertir. Nem todos os homens são Emílio. Existem homens bons por aí." "Talvez", Júlia havia respondido com um sorriso. "Mas por enquanto estou bem sozinha." E era verdade. Pela primeira vez em sua vida adulta, Júlia estava genuinamente confortável com a solidão. Não era um vazio aterrorizante que ela precisava preencher desesperadamente. Era um espaço tranquilo onde ela podia ouvir seus próprios pensamentos, perseguir seus próprios sonhos, tomar decisões baseadas apenas no que ela queria. Carla chegou com sua energia característica, beijando Júlia em ambas as bochechas antes de se sentar. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo curto tingido de um loiro platinado ousado, vestida completamente de preto, com um lenço de seda vermelha amarrado no pescoço. "Você está incrível", disse Carla enquanto o garçom lhes trazia café de coador.
O divórcio te fez bem. Júlia riu. Essa é uma forma de ver. É a única forma de ver. Aquele homem estava te drenando, Júlia. Agora você brilha. Carla pegou seu iPad de uma bolsa de couro. Mas eu não te chamei para te elogiar. Eu te chamei porque tenho uma proposta séria. Estou te ouvindo. Seu artigo gerou uma resposta massiva, não apenas aqui no Brasil, mas internacionalmente. Recebemos cartas de mulheres de Portugal, Argentina, Estados Unidos, Colômbia, todas contando histórias semelhantes. E algo me ocorreu. Que tal transformarmos isso em algo maior? Júlia franziu a testa. Maior como? Carla se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com entusiasmo. Uma coluna mensal na revista sobre mulheres na arquitetura e no design que superaram obstáculos pessoais e profissionais, mas não apenas histórias de vítimas, mas de triunfadoras. Mulheres que transformaram seus momentos mais sombrios em trampolins para o sucesso. Você seria a colunista e editora convidada desta sessão. Eu não sou escritora, Júlia protestou. Você é narradora. Eu vi seu blog. Você tem uma voz autêntica, apaixonada, honesta. E você tem credibilidade. As mulheres confiam em você porque você foi vulnerável publicamente. Isso é raro e valioso. Carla deslizou o iPad em sua direção. Olhe, eu já tenho 4 histórias potenciais. Uma arquiteta chilena cujo sócio tentou roubar o crédito por um design premiado. Uma designer industrial espanhola que foi assediada sexualmente por um cliente importante e o denunciou, perdendo contratos, mas ganhando respeito. Uma urbanista brasileira que superou a pobreza extrema para se tornar a diretora de planejamento de Curitiba. Júlia percorreu as histórias, sentindo algo se acender em seu peito. Isso é poderoso. É, e você é a pessoa perfeita para dar voz a elas. Carla fez uma pausa. Há mais. A revista quer expandir sua cobertura digital. Estamos considerando um podcast associado onde você entrevistaria essas mulheres em profundidade. E há interesse de uma editora para, eventualmente, transformar isso em um livro. A cabeça de Júlia girava. Carla, eu lidero projetos de arquitetura. Eu não sei nada sobre jornalismo, podcasts, livros. Mas você sabe sobre resiliência. Você sabe sobre transformação. E você sabe como se conectar com as pessoas de forma autêntica. O resto se aprende. Carla tomou um gole de seu café. Pense nisso. Eu não preciso de uma resposta agora. Mas imagine o impacto que você poderia ter. Não apenas designando espaços físicos, mas ajudando mulheres a redesignar suas vidas. Júlia ficou em silêncio por um longo momento. 1 ano atrás, ela teria rejeitado imediatamente essa proposta. Muito arriscado, muito exposto. O que seus colegas diriam? O que Emílio pensaria? Mas Emílio não fazia mais parte de sua equação. E seus colegas haviam demonstrado que respeitavam sua autenticidade, não seu silêncio. Eu aceito, ela disse finalmente, com uma condição. Diga-me, eu quero que a primeira coluna seja sobre mulheres que reconstroem sua autoestima após relacionamentos tóxicos. E eu quero incluir recursos práticos, terapeutas, grupos de apoio, advogados especializados. Não apenas inspiração, mas ferramentas concretas. Carla sorriu amplamente. Eu sabia que você diria sim. E eu amo sua abordagem. Quando você pode começar? Me dê 2 semanas para finalizar um projeto pendente. E eu sou toda sua. Elas saíram do café 2 horas depois, com um contrato assinado e um prazo para a primeira coluna. Júlia caminhou pelas ruas do centro histórico, passando pela Catedral da Sé, com sua arquitetura gótica imponente, o Teatro Municipal, com suas cúpulas Art Nouveau, sentindo que o mundo havia se expandido de maneiras que ela nunca imaginou. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Renata. Como foi com a Carla?
Júlia respondeu. Acabei de me comprometer com um projeto que me aterroriza e me emociona em partes iguais. Te conto esta noite com vinho. Mas antes de guardar o telefone, ela viu outra notificação. Uma mensagem do LinkedIn de alguém chamado Sérgio Romão, sócio fundador da Romão e Associados, uma das firmas de arquitetura mais prestigiadas da América Latina, com escritórios em São Paulo, Buenos Aires e Madrid. A mensagem dizia: Estimada Júlia, tenho acompanhado seu trabalho com grande admiração. Estamos expandindo nossa divisão de design hoteleiro e gostaria de discutir a possibilidade de você se juntar à nossa equipe, não como funcionária, mas como sócia. Acredito que sua visão e sua história pessoal a tornam exatamente o tipo de líder que queremos em nossa firma. Você estaria disponível para uma conversa? Júlia leu a mensagem 3 vezes. Sócia, não funcionária, mas sócia em uma das firmas mais respeitadas da indústria. 1 ano atrás, ela teria ligado para Emílio primeiro para contar, para pedir a opinião dele, para garantir que ele se sentisse confortável com seu sucesso. Agora ela simplesmente respondeu: Sérgio, adoraria conversar. Você tem disponibilidade na próxima semana? Naquela noite, Júlia sentou-se em sua varanda com uma taça de vinho branco, olhando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Ela pensou no caminho percorrido desde aquela manhã horrível em Búzios, quando encontrou o cabelo loiro no travesseiro. Ela pensou nas lágrimas, na humilhação, na raiva, no medo, e pensou na mulher que havia se levantado daquelas cinzas. Não havia sido fácil. Houve noites em que duvidou de si mesma, onde a voz de sua mãe ecoava em sua cabeça, dizendo que ela havia sido muito dura, muito orgulhosa, que deveria ter perdoado. Houve momentos em que o apartamento vazio parecia muito silencioso e a cama muito grande, e a solidão muito pesada. Mas também houve manhãs em que ela acordou sem ter que relatar seu dia a ninguém. Tardes em que tomou decisões profissionais arriscadas, sem ter que considerar como afetariam o ego de um homem. Noites em que se deitou, sabendo que cada escolha daquele dia havia sido dela e só dela. Se você está torcendo por ela como eu estou, mostre isso curtindo o vídeo. E se você quer ver mais mini-novelas assim, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. A liberdade, ela descobriu, não era a ausência de companhia, era a presença de escolha. Seu telefone vibrou novamente. Desta vez era seu pai, algo incomum, porque ele raramente ligava diretamente. Pai? Minha filha, sua mãe me pediu para não ligar, mas eu preciso te dizer uma coisa. Sua voz soava tensa. Eu fiquei calado neste último ano porque não sabia o que dizer, mas eu vi seu artigo na revista e li os comentários, e eu percebi algo que me envergonha admitir. Júlia sentiu seu coração acelerar. O que, pai? Que eu falhei com a sua mãe por anos, e ao não te dizer nada quando ela te aconselhou a perdoar Emílio, eu estava falhando com você também. A voz dele falhou levemente. O que aquele homem te fez foi imperdoável, e você tomou a decisão correta, a decisão corajosa, a decisão que sua mãe nunca se atreveu a tomar, e que eu nunca a apoiei a tomar. Eu tenho orgulho de você, minha filha, não apenas pelo seu sucesso profissional, mas pela sua coragem pessoal. Você me ensinou que nunca é tarde para exigir respeito, para exigir dignidade, e eu quero que você saiba que eu sempre vou te apoiar, não importa o que você escolha. Eles conversaram por 1 hora, uma conversa honesta e vulnerável que nunca haviam tido antes. Quando ela desligou, Júlia sentiu que outra peça de sua cura havia se completado. A reunião com Sérgio Romão, 1 semana depois, foi reveladora. Seu escritório na Avenida Paulista era um estúdio de design em si mesmo. Tetos altos,
Janelões do chão ao teto com vistas para o skyline urbano, móveis modernos combinados com peças de arte brasileira contemporânea. Sérgio era um homem de 42 anos, arquiteto formado em Harvard, com uma reputação de ser brilhante, mas exigente. Ele era alto, de traços marcantes, cabelo escuro com grisalhos prematuros nas têmporas e uma presença que comandava respeito sem arrogância. "Obrigado por vir", ele disse após as saudações formais. "Eu serei direto. Eu quero que você se junte à minha firma como sócia na divisão de design hoteleiro de luxo. Temos acompanhado seu trabalho desde o projeto de Trancoso, mas foi sua gestão do Hotel Serrano que nos convenceu de que você é exatamente o que precisamos." "É uma oferta generosa", Júlia respondeu cuidadosamente. "Mas eu preciso entender o que significa ser sócia em sua firma. Eu não estou interessada em um título sem poder real de decisão." Sérgio sorriu. "Eu gosto que você vá direto ao ponto. Sócia significa 25% de participação na divisão hoteleira, voz e voto em todos os projetos principais e completa autonomia criativa em seus designs. Também significa que você compartilha tanto os lucros quanto os riscos. É risco, mas também recompensa. E meus projetos atuais, eu tenho compromissos com a Grupo Horizonte. Esperamos que você os termine honrosamente. Não queremos que você queime pontes. Na verdade, preferimos que você mantenha boas relações com seu empregador atual. Isso não começa até que você esteja pronta, e quando estiver, será com contratos claros e termos justos." Júlia considerou a proposta. Era arriscado deixar a segurança da Grupo Horizonte, mas também era a oportunidade de construir algo próprio, de ter verdadeiro poder de decisão, de levar sua visão a uma escala internacional. "Eu preciso pensar", ela disse finalmente. "Me dê 2 semanas. Leve o tempo que precisar. Mas, Júlia, eu quero que você saiba de algo." Sérgio recostou-se em sua cadeira. "Eu li sua história. Eu sei o que você passou. E parte da razão pela qual eu quero você em minha firma é precisamente porque você sobreviveu a isso e saiu mais forte. Precisamos de líderes que entendam a resiliência, que saibam se levantar dos golpes. Isso não é ensinado em universidade alguma." Júlia saiu dessa reunião com a cabeça cheia de possibilidades. Ela passou as 2 semanas seguintes em uma análise exaustiva. Financeira, profissional, pessoal. Consultou um advogado especializado em contratos corporativos. Conversou com Renata, que a incentivou a assumir o risco. E finalmente conversou consigo mesma, com aquela voz interior que havia aprendido a ouvir nos últimos meses. Ela aceitou a sociedade. Sua última semana na Grupo Horizonte foi agridoce. Mauro a parabenizou sinceramente. Deu-lhe uma carta de recomendação brilhante e disse: "Sempre soubemos que você era grande demais para ficar aqui para sempre. Vá e conquiste o mundo." A primeira coluna de Júlia, na Design Contemporâneo Brasil, foi publicada com o título "Reconstruindo os alicerces. Como recuperar sua autoestima após um relacionamento tóxico." Era crua, honesta, prática. Incluía sua própria história, mas também recursos concretos. Números de linhas de ajuda. Diretórios de terapeutas especializados em trauma de relacionamento. Informações sobre grupos de apoio. A resposta foi avassaladora. Em 24 horas, o artigo havia recebido 50.000 visualizações. Os comentários enchiam páginas. Mulheres compartilhando suas próprias histórias, agradecendo a Júlia por lhes dar palavras para experiências que não sabiam como nomear, compartilhando recursos adicionais, formando uma comunidade espontânea de apoio mútuo. E em meio a tudo isso, o novo emprego, a coluna, as entrevistas com a mídia,
Júlia percebeu algo profundo. Ela havia transformado sua maior dor em seu maior propósito. Emílio ainda existia em algum lugar de São Paulo, mas era irrelevante para a vida dela. Ocasionalmente ela ouvia por terceiros que ele continuava lutando com empregos temporários, que ele havia tentado iniciar outro negócio que fracassou, que ele contava a quem quisesse ouvir que sua ex-esposa era uma feminista amargurada que o havia destruído. Júlia não sentia pena dele, não sentia raiva, não sentia nada. Ela simplesmente seguiu em frente, construindo uma vida tão bonita e bem-sucedida que ele nunca conseguiria alcançá-la, nem em seus melhores sonhos. E isso, ela decidiu, era a melhor vingança possível. Sua total e absoluta indiferença. 18 meses após aquela manhã em Búzios, Júlia Menezes Viana estava parada no palco do Teatro Municipal em São Paulo, na frente de 500 mulheres que haviam pago para ouvi-la falar na primeira conferência Redesenhe Sua Vida, um evento que ela havia organizado junto com Carla Mendes e Renata Brandão. Ela vestia um vestido cor de terracota de design próprio. Ela havia descoberto uma paixão inesperada por colaborar com designers brasileiros emergentes. Seu cabelo caía em ondas naturais sobre os ombros, e em seu dedo anelar não havia mais anel de casamento. Em vez disso, ela usava um anel de prata com pedras de ônix que havia comprado para si mesma como presente no dia em que assinou o contrato de sociedade com a Romão e Associados. O auditório estava cheio de mulheres de todas as idades. Jovens de 20 e poucos anos buscando direção. Trintões se reconstruindo após divórcios. Quarentonas se reinventando profissionalmente. Cinquentinhas encontrando sua voz pela primeira vez. Todas vieram porque leram as colunas de Júlia, ouviram seu podcast, viram suas entrevistas na televisão. Há 18 meses, Júlia começou, sua voz amplificada preenchendo o teatro. Eu estava na frente de um espelho, em um hotel em Búzios, vestindo uma camisola de noiva que ninguém viu, segurando uma taça de champanhe que ninguém compartilhou, esperando por um homem que estava nos braços de outra mulher, e eu me perguntei: como eu cheguei aqui? O silêncio no auditório era absoluto. A resposta, eu descobri, era simples e dolorosa. Eu cheguei lá porque por 9 anos eu construí minha identidade ao redor de um homem que nunca me valorizou, porque confundi paciência com complacência, porque acreditei que o amor exigia sacrifício, quando na verdade o amor saudável exige respeito mútuo, porque eu tinha tanto medo de ficar sozinha que aceitei ser acompanhada por alguém que me fazia sentir invisível. Algumas mulheres na plateia assentiam, outras secavam lágrimas discretamente. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre o que eu perdi. Eu estou aqui para falar sobre o que eu ganhei. Júlia sorriu. Quando eu deixei aquele casamento, quando eu deixei a ideia de quem eu deveria ser, eu descobri quem eu realmente era. Uma arquiteta talentosa, sim, mas também uma escritora, uma oradora, uma mentora, uma mulher que transformou sua dor em uma plataforma para ajudar outras. Ela caminhou pelo palco, sua presença imponente, mas acessível. Nestes 18 meses, eu me tornei sócia de uma firma internacional de arquitetura. Projetei 3 hotéis de luxo que ganharam prêmios. Escrevi 20 colunas que alcançaram milhões de leitoras. Iniciei um podcast que é baixado em 40 países. E o mais importante, eu aprendi que estar sozinha não significa estar incompleta. Significa estar livre para descobrir todas as versões de si mesma que um casamento medíocre jamais permitiria que você explorasse. Os aplausos começaram a irromper, mas Júlia levantou a mão. Eu quero ser clara sobre algo, porque eu sei que muitas estão aqui procurando por uma fórmula mágica. Não existe.
Não existe um processo de 5 etapas para se curar de uma traição. Não há um momento preciso em que você acorda e não dói mais. O caminho é feio, é doloroso, é confuso. Haverá dias em que você vai querer ligar para o seu ex apenas para ouvir a voz dele. Haverá noites em que você questionará cada decisão que tomou. Haverá momentos em que a solidão parecerá um abismo que vai te engolir. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Mas também haverá manhãs em que você acorda e percebe que passou um dia inteiro sem que você pensasse nele. Haverá tardes em que você ri genuinamente pela primeira vez em meses. Haverá momentos em que você olha para sua vida que você construiu sozinha, com suas próprias mãos, de acordo com seus próprios termos, e você pensa: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Valeu a pena, porque do outro lado dessa dor está a pessoa mais autêntica que você jamais será. O teatro explodiu em aplausos que duraram vários minutos. Júlia viu rostos que refletiam esperança, determinação, reconhecimento. Ela viu mulheres que se viam em sua história, que encontravam força em sua sobrevivência. Após a conferência, durante a sessão de perguntas e respostas, uma mulher de uns 35 anos levantou a mão. Sua voz tremia ao falar. Júlia, meu marido me traiu há 6 meses. Temos 2 filhos pequenos. Todos, minha família, os pais dele, nossos amigos, me dizem que eu devo perdoá-lo pelo bem dos meus filhos. Mas toda vez que eu o vejo, sinto náuseas. Como você soube que deixar seu casamento era a decisão certa? Júlia respirou fundo. Primeiro, eu quero dizer que cada situação é única. Eu não tinha filhos, o que me deu mais liberdade para tomar decisões rápidas. Sua situação é mais complexa, mas eu vou te dizer o seguinte. Crianças não precisam de um casamento intacto. Elas precisam de pais emocionalmente saudáveis. Se ficar nesse casamento está te destruindo por dentro, seus filhos vão sentir. Você está ensinando a eles que o amor se parece com resignação e sofrimento silencioso. É isso que você quer que eles aprendam sobre relacionamentos? A mulher balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Consulte um terapeuta. Converse com um advogado para entender suas opções. Construa uma rede de apoio. E então, tome a decisão que permita que você se olhe no espelho com dignidade. Porque no final do dia, seus filhos vão crescer e fazer a própria vida. Mas você terá que viver com a mulher em que você se transformou pelas decisões que você tomou hoje. Mais perguntas se seguiram. Uma jovem de 24 anos perguntou como saber se um relacionamento vale a pena salvar ou se é hora de ir embora. Uma mulher de 52 perguntou se era tarde demais para se reinventar profissionalmente após um divórcio. Uma empresária perguntou como lidar com a sabotagem profissional de um ex-parceiro. Júlia respondeu a cada uma com honestidade, com compaixão, sem adoçar a realidade, mas oferecendo esperança genuína. Quando o evento terminou, dezenas de mulheres fizeram fila para falar com ela pessoalmente. Júlia ficou até conversar com a última, ouvindo histórias, oferecendo abraços, compartilhando contatos de recursos úteis. Já passava da meia-noite quando ela finalmente saiu do teatro. Renata a esperava lá fora com seu carro. Você é incrível, disse Renata, enquanto dirigiam de volta para o apartamento de Júlia. Sério, você transformou seu pior momento em um movimento. Não foi só eu, respondeu Júlia. Foi cada mulher que teve a coragem de compartilhar sua história. Foi Carla por acreditar em mim. Foi você por me empurrar quando eu queria desistir. Foi um esforço coletivo. Sempre tão humilde, Renata sorriu. Mas aceite o crédito, Júlia. O que você conquistou em 18 meses é extraordinário.
Júlia olhou pela janela para as ruas iluminadas de São Paulo. Sabe o que é mais irônico? Emílio me fez um favor ao me trair. Se ele tivesse sido um marido medíocre, mas não infiel, eu provavelmente teria passado anos em um casamento morno, convencendo-me de que era o suficiente. A traição dele foi brutal, mas também foi o choque que eu precisava para acordar. Você pensa nele alguma vez? Raramente. E quando eu penso, não é com nostalgia nem raiva. É mais como lembrar de um personagem de um filme que eu vi há muito tempo. Eu sei que ele existiu. Eu sei que ele fez parte da minha história, mas ele não tem mais poder sobre o meu presente. E o amor? Perguntou Renata suavemente. Você está aberta a tentar de novo algum dia? Júlia considerou a pergunta. Sim, eu acho que sim, mas não da forma como eu tentei antes. Eu não preciso mais de um parceiro para me sentir completa. Eu não procuro mais alguém para me salvar ou me definir. Se alguém chegar, teria que ser alguém que adicione à minha vida, não que a complete. Alguém que celebre meu sucesso em vez de se sentir ameaçado por ele. Alguém que entenda que eu sou um pacote completo, não um quebra-cabeça esperando por sua peça que falta. Esse homem existe, Renata assegurou. E quando ele aparecer, ele estará lidando com uma versão de você muito mais poderosa e consciente de seu valor. Na verdade, já havia convites. Sérgio Romão havia deixado claro de forma sutil, mas inequívoca, que estava interessado em algo mais do que uma sociedade profissional. Ele havia sido cavalheiresco, respeitoso, nunca pressionando, mas deixando a porta aberta. Ele era inteligente, bem-sucedido. Eles compartilhavam paixões profissionais. Em outro momento, Júlia teria se jogado na oportunidade de um relacionamento com alguém assim. Mas agora ela esperava, não por medo, mas por escolha. Ela queria ter certeza absoluta de que qualquer relacionamento futuro viria de um lugar de desejo genuíno, não de necessidade ou costume. Assim, as semanas seguintes trouxeram mais oportunidades. Um produtor de televisão contatou Júlia com a ideia de criar uma série documental sobre mulheres que reconstruíram suas vidas após traições. Uma editora espanhola ofereceu um contrato de livro para expandir suas colunas em um manual de empoderamento feminino, e a Universidade de São Paulo, USP, a convidou para dar uma série de palestras sobre resiliência e liderança feminina. Júlia aceitou tudo, navegando cada projeto com a mesma meticulosidade que aplicava aos seus designs arquitetônicos. Sua vida era plena de uma maneira que ela nunca havia experimentado, profissionalmente satisfatória, pessoalmente significativa, emocionalmente equilibrada. Em um sábado à tarde, 3 meses após a conferência, Júlia recebeu uma mensagem inesperada. Era da assistente pessoal de Ricardo Almeida, o magnata hoteleiro para quem ela havia projetado a residência em Trancoso. O Sr. Almeida solicita uma reunião urgente. Você teria disponibilidade amanhã? Júlia respondeu afirmativamente, e no dia seguinte se encontrou no escritório de Almeida nos Jardins. O empresário, um homem de 60 e poucos anos com a reputação de ser duro, mas justo, a recebeu com um sorriso largo. Júlia, obrigado por vir com tão pouca antecedência. Eu tenho uma proposta que eu acho que vai te interessar. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Eu estou desenvolvendo um novo conceito hoteleiro, uma rede de retiros de luxo exclusivamente para mulheres. Spa, bem-estar, workshops de empoderamento, tudo projetado por mulheres, para mulheres. Eu quero que você projete a primeira propriedade em Pirenópolis. E eu quero que você seja a diretora criativa de toda a marca. Júlia abriu a pasta, vendo renders preliminares, orçamentos, projeções. Era ambicioso, inovador, perfeitamente alinhado com tudo o que ela representava agora. Por que eu? Ela perguntou. Porque você entende a narrativa. Você não apenas projeta espaços bonitos,
Você projeta experiências transformadoras e porque sua história pessoal dá autenticidade à marca. As mulheres vão confiar em um espaço criado por alguém que entende sua dor e seu potencial. Ricardo recostou-se. Além disso, você é brilhante no que faz. É uma oferta tentadora. Qual é o prazo? Agressivo. Eu quero abrir em 18 meses. Eu sei que você está ocupada, mas este projeto pode definir o próximo capítulo da sua carreira. Júlia fechou a pasta sorrindo. Me dê uma semana para revisar os termos com meu advogado e meu sócio na Romão e Associados. Se pudermos alinhar tudo, você tem sua diretora criativa. Ela saiu dessa reunião sentindo que o universo estava conspirando a seu favor. Não porque tudo fosse perfeito. Ainda havia desafios, momentos difíceis, dias em que a solidão parecia pesada, mas porque cada oportunidade que surgia estava perfeitamente alinhada com quem ela havia se tornado. Naquela noite, Júlia abriu uma garrafa de vinho especial que estava guardando para uma ocasião significativa. Ela se sentou em sua varanda, olhando as luzes da cidade, e refletiu sobre o caminho percorrido. 18 meses atrás, ela estava em outra varanda em Búzios, com o coração partido, o ego destroçado, sentindo-se um fracasso total. Se alguém lhe tivesse dito então que aquela traição a levaria a este momento, sócia em uma firma internacional, colunista lida por milhões, palestrante inspiradora, mulher completamente dona do seu destino, ela não teria acreditado. Mas aqui estava ela, não porque superou a traição, mas porque a atravessou. Não porque encontrou uma maneira de evitar a dor, mas porque se permitiu senti-la completamente e deixou que a transformasse. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carla. Acabou de sair a lista das 100 mulheres mais influentes em arquitetura e design da América Latina. Você está no número 7. Parabéns. Júlia sorriu, tomou um gole de vinho e escreveu de volta. Obrigada. Mas o mais importante não é o ranking, é que eu cheguei aqui sendo completamente eu mesma. E essa, ela decidiu, era a verdadeira medida do sucesso. 2 anos após o casamento em Búzios, Júlia Menezes Viana inaugurou o Retiro Amara, em Pirenópolis, o primeiro hotel da rede exclusiva para mulheres. O evento foi coberto por mídias nacionais e internacionais, não apenas pela beleza impressionante do design, mas pelo que representava um espaço físico dedicado à cura e ao empoderamento feminino. O hotel foi construído em harmonia com o cerrado circundante, utilizando materiais locais, técnicas de construção sustentáveis e um design que incorporava a filosofia de Júlia. Os espaços têm o poder de transformar as pessoas que os habitam. Havia suítes individuais para mulheres que buscavam solidão e reflexão. Espaços comunitários onde amizades inesperadas se formavam. Um spa projetado ao redor de uma nascente natural. Salas para workshops sobre finanças pessoais, direito de família, empreendedorismo, arte, escrita. Uma biblioteca cheia de livros escritos por mulheres sobre resiliência e transformação. E no hall principal, uma instalação de arte comissionada especialmente, uma escultura de bronze de uma mulher se erguendo de fragmentos quebrados com a inscrição: Você não é o que te quebrou. Você é o que você escolheu reconstruir. Durante a cerimônia de inauguração, Júlia fez um discurso que foi transmitido ao vivo. Este lugar, ela disse, olhando ao redor do hall cheio de convidadas, nasceu do meu momento mais sombrio. Quando meu casamento se desintegrou em menos de 24 horas, eu pensei que minha vida tinha acabado, mas eu estava errada. Minha vida, minha verdadeira vida, estava apenas começando. Retiro Amara leva o nome de uma das protagonistas que eu imaginei uma vez, mas representa todas nós, as mulheres que fomos traídas e nos levantamos.
as que fomos subestimadas e nos tornamos líderes, as que nos disseram que não podíamos e provamos que podíamos. Este é o nosso espaço, nosso refúgio, nosso ponto de partida para transformações que o mundo ainda não viu. Os aplausos ecoaram contra as paredes de pedra e madeira. Entre a multidão, Júlia viu rostos conhecidos. Carla, Renata, seu pai, que havia dirigido de São Paulo para apoiá-la. Colegas da Romão e associados. Mulheres que ela havia entrevistado para sua coluna. Algumas das participantes de sua primeira conferência. E ela viu algo mais. Seu próprio reflexo nas janelas do chão ao teto que davam para o vale. Uma mulher de 30 anos, bem-sucedida, confiante, radiante. Uma mulher que não precisava de homem para validar sua existência. Uma mulher que havia transformado seu pior pesadelo em sua maior conquista. Após o evento oficial, enquanto o sol se punha sobre Pirenópolis, pintando o céu de laranjas e rosas, Júlia ficou sozinha na varanda principal do hotel. Ela segurava uma taça de champanhe, o mesmo tipo que estava gelando no balde de gelo naquela noite em Búzios. Mas desta vez, quando ela bebeu, o sabor não era amargo com lágrimas. Era doce com vitória. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Júlia, sou Emílio. Eu vi tudo o que você conquistou. Fico feliz em te ver bem-sucedida. Se você quiser tomar um café e conversar sobre os velhos tempos, eu adoraria te ver. Júlia leu a mensagem uma vez. Em seguida, ela o bloqueou sem responder. Não havia nada a dizer. Não havia velhos tempos que valessem a pena ser lembrados. Havia apenas um futuro brilhante que ela estava construindo tijolo por tijolo, decisão por decisão, sem a sombra de ninguém ofuscando sua luz. Ela ficou ali enquanto a noite caía, ouvindo o som do vento nas árvores, sentindo a brisa fresca da montanha, saboreando a liberdade que tanto lhe custara alcançar. E pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez em sua vida, Júlia Menezes Viana estava completamente, absolutamente feliz por estar exatamente onde estava, sendo exatamente quem era, sozinha, livre, imparável. E esse, ela descobriu, era o único final feliz que importava. Esta narrativa celebra a força da mulher que se recusa a aceitar a traição e a mediocridade em nome da estabilidade ou do sacrifício feminino. O valor mais importante é a redefinição do sucesso e da liberdade. O sucesso dela não é mais medido por seu casamento ou por aceitar menos, mas pela sua capacidade de transformar a humilhação em propósito, construindo um legado que empodera outras mulheres. A história enfatiza que a verdadeira liberdade reside na escolha pessoal e na dignidade, não na companhia. Se você está torcendo pela Júlia como eu estou, mostre isso curtindo o vídeo. E se você quer ver mais mini-novelas assim, se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí.